Oi pessoal, como é que vocês estão? Pois é, professora Sandra Duarte, agora a gente vai falar um pouquinho sobre geografia. Hoje é dia da gente estudar um pouquinho sobre a formação do nosso planeta e falando um pouquinho hoje sobre a ocupação do espaço geográfico. Assunto interessante, viu? Então fica aí comigo, ó. Nicole, Lázaro e todo mundo que já estava participando aqui da nossa aula bem cedinho, fica aqui que tem coisa para a gente discutir, tá bom? Sejam super bem-vindos. E nossos amigos também, né, que não são exatamente estudantes da rede, mas que assistem sempre as nossas aulas. Um abraço para vocês, bem carinhoso, e fica aí com a gente. Falando aqui em companhia, nós estamos com a professora Casey. E aí, Casey? Olá, professora Sandra, olá, estudantes, e também, como a professora Sandra falou, todos os outros que assistem e que não são da rede, não é, professora Sandra? Tem muita gente que assiste a gente, viu? Muitos pais, muitas vovós que estão sempre ligadinhas aqui no Educa Recife. Sejam muito bem-vindos. Isso. E também aqui nós temos a Midian nos ajudando na tradução. Muito obrigada, Midian, seja super bem-vinda, vocês são toda a diferença aqui nas nossas aulas, tá bom? Então vamos começar. Vamos falar sobre a ocupação do espaço geográfico. Essa aula de hoje tem um pouquinho de história, tem um pouquinho de geografia, é o que a gente sempre fala, né? Não existe somente uma coisa fechada. Quando a gente estuda um pouco de cada coisa, né? É o que a gente chama de interdisciplinaridade. E aí a gente surge aquela pergunta assim no ar: o que é espaço geográfico? Vocês já pararam para pensar nisso aí? O pessoal que está assistindo desde cedinho, que está aqui participando no chat com a gente, o que vem a ser para vocês, pode falar livremente, o que vem a ser espaço geográfico? Responde para mim, quero saber a tua opinião. O que será que vem a ser isso? A gente já falou aqui em algumas aulas anteriores, a gente sempre está falando sobre geografia, né? Que é aquela ciência que estuda um pouco sobre a Terra, o estudo da Terra enquanto planeta, né? Enquanto lugar de vida. E todas as coisas que tem nesse planeta. A geografia estuda isso, todos os aspectos, né? Não somente a questão da natureza, como geralmente a gente pensa, mas também a questão da política, da economia. São áreas que fazem parte, né? Porque tem a geografia humana, a geografia física. Vocês vão vendo isso com o passar do tempo. Mas e aí? O que vem a ser espaço geográfico para você? Será que é só aquele lugar que eu ocupo? Será que é o lugar onde existem fábricas, sei lá, área rural, área urbana? O que isso tem a ver? Compartilha aí comigo. Estou aguardando vocês, tá? Enquanto isso, a professora Casey está ali, tá? A postos para dizer alguma coisa sobre a resposta de vocês. Enquanto isso, pode me interromper, viu, Casey? Tá, se tiver joia. alguma coisa aí. Vamos lá. Vamos falar sobre espaço geográfico. Então, o espaço geográfico pode ser entendido como espaço modificado pela ação humana. Pois é. Então, esse mesmo espaço é composto pelo espaço natural, quer dizer, o espaço geográfico, olha como ele é grande, né? Porque ele tem tudo que as pessoas mexem, tem o espaço natural e, como eu falei, as pessoas mexem, então vira a sociedade e o espaço natural também. Ele se encontra em constante processo de construção e transformação. Uma coisa interessante que a gente pode notar é o seguinte: se você já foi a um lugar há muito tempo e você volta lá, por exemplo, 2, 3 anos, né? Principalmente essa questão aí da pandemia, a gente deixou muito de visitar alguns lugares. E se você volta lá, na maioria das vezes a gente pode observar que houve modificações nesse espaço, né? Por isso que ele se chama espaço geográfico, ele está em constante modificação, certo? Ele não é uma coisa, eu conheço dessa forma e sempre vai ser assim. Não, ele está sempre mudando, porque as pessoas vão construindo aqui uma coisa, vão retirando ali outra. Então, é sempre uma mudança. Assim como nós mudamos, o espaço também muda, para se adaptar à nossa realidade. Olha aí, falando em ação humana, ela pode provocar várias mudanças no espaço geográfico. Então, como é que a gente pode identificar, como é que a gente pode saber que o ser humano agiu ali naqueles lugares? Como é que a gente pode saber? Vamos ver algumas situações agora que o ser humano influencia ali, ó. Por exemplo, no trabalho. Então, nós seres humanos, por exemplo, eu quero
sei lá, eu tenho uma áreazinha, eu tenho um terreno e eu quero construir ali algumas coisas para o meu benefício. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar plantas, eu posso criar animais, eu posso construir casas. Então, fica a meu critério. Nesse caso aí, nesse trabalho que eu faço de construção, de plantação, eu estou modificando o espaço em que eu vivo, tá? Para o meu benefício. Vamos voltar um pouco no tempo. Na época dos homens das cavernas, né? Em que não existia nada de construção. As pessoas, existia apenas a área natural, a natureza que tinha ali naquele espaço, e as pessoas foram, com o passar do tempo, quebrando árvores, destruindo alguns espaços para poder, né, construir a sua área de vivência, onde fosse melhor, o seu abrigo. E aí foram construindo também outras áreas para o seu bem-estar, tá bom? Outra área também que a gente sente a ocupação humana e a transformação humana é justamente na cultura. Então, veja só, a cultura modifica muitas ideias, porque a cultura é tudo que as pessoas criam, é a ação humana diretamente, certo? Então, quando a gente, por exemplo, cria uma dança, quando cria-se uma história, enfim, você está modificando também o seu espaço geográfico. Você vai precisar de um espaço para poder ensaiar. A gente viu aí, professora Keis, nós descobrimos que uma amiga nossa faz balé. Ela é bailarina, então vê. Mesmo? Ela precisa muitas vezes, falando em geografia, né, adaptar o espaço onde ela vive para poder fazer os seus ensaios, né, para fazer as suas coreografias. Não é verdade? Verdade. Então, outro caso também que a ação humana pode acontecer é nas relações entre as pessoas, né? Então, essa coisa da conversa, do bate-papo, a gente está modificando ou pode ter ideias para modificar o espaço em que nós vivemos. Professora Sandra, Lázaro respondeu aqui. Ele disse assim, olha, que as pessoas também modificam o espaço para plantar, para fazer horta. Muito bem, Lázaro, excelente. E até melhor, né? Às vezes a gente tem uma área que está desocupada, que está ali parada, não produz. Então é legal, de repente, até para a gente ver. Você planta tomate, planta mangas, enfim, frutas, legumes, verduras, para o seu bem-estar. Porque daqui a algum tempo você vai poder colher tudo isso e ter comida saudável em casa. Vê que legal. Parabéns, Lázaro. Muito boa participação. Vamos continuar aqui. Pode falar mais, eu estou aguardando vocês. A gente ama quando vocês participam das aulas. Elementos que formam o espaço geográfico. Como eu falei para vocês antes, no iniciozinho da aula, a natureza faz parte do espaço geográfico. A gente viu que somos, todos os seres humanos, todos os seres vivos em geral, nós somos dependentes da natureza, certo? Então, deve existir essa troca. Por isso que a gente fala muito a questão da preservação do meio ambiente, né? Porque nós somos interdependentes dessa natureza, principalmente. Vamos ver outro elemento que forma o espaço geográfico. Olha que imagem linda essa aí, né? Então, nesse caso aí, esse espaço já foi modificado. A natureza ela foi modificada para atender aos seres humanos. Você vê que teve uma cerquinha ali, mas não teve grande modificação. A gente pode usufruir sem destruir. Sim. Esse é o grande segredo, né? Outra coisa também que forma o espaço geográfico é a sociedade. O que são a sociedade? São as pessoas, somos nós. É a fábrica, é a loja que a gente constrói em determinado lugar, que a gente aluga, né? É a escola que a gente faz parte, a família. Então, tudo isso faz parte do espaço geográfico, tá? Então, vê como é grande, né? Aí a gente, como eu falei antes para vocês, a gente vai conversar também um pouco sobre história. A questão da ocupação do Recife, por exemplo. No início, Recife era um porto que fazia parte de Olinda. A gente já comentou isso aqui em algumas aulas de história. Então, eram, na verdade, essas partes de terra, as partes secas, que a gente chama de continente, eram, assim, ilhas, né? Pequenas ilhas que viviam separadas. Aí o que foi que as pessoas fizeram com o passar do tempo? Durante essa ocupação, principalmente, aí a gente dá destaque aos holandeses, porque eles trouxeram, na figura de Maurício de Nassau, eles trouxeram transformações na estrutura da nossa cidade. Então, ao invés de ser ilhas separadas agora com um porto, né, Maurício de Nassau
providenciou que fossem construídas pontes para interligar essas pequenas ilhas. Então, não somente pontes, mas castelos, jardins na época. Recife, gente, vou contar aqui um segredo para vocês, vou até falar baixinho. Vê só, Recife era a cara da Holanda, lá, daqueles lugares da Europa. É verdade isso aí, você sabia disso? Pois é. Por quê? Maurício de Nassau, quando chegou aqui, ele viu que nós tínhamos uma estrutura muito parecida. A nossa natureza era parecida lá com a Holanda, que era o lugar de onde ele veio, né? Onde ele morava. Aí ele resolveu construir coisas bonitas aqui e modificar a natureza. Veja bem, olha aí, os homens, as pessoas, modificando a natureza para o lugar ficar melhor, para ser interligado. E aí foi o que aconteceu. A nossa cidade cresceu com o passar do tempo. O município de Recife hoje, quer dizer, tem aproximadamente 1,6 milhões de habitantes. É a maior cidade em população de Pernambuco e a terceira maior população da região Nordeste. Professora Sandra, fala aí, olha que interessante. Lázaro está dizendo que a tia dele também modifica o espaço. Sabe como? Não, fala aí. Ela faz uma sementeira na casa dela, no espaço da casa dela, e vende plantas. Que legal! Não é? Quer dizer, então ela modificou um espaço da casa dela para transformar em sementeira. E aí as plantas que crescem naquele lugar que ela modificou, ela vende. Vê só, ela está fazendo um monte de coisa legal. Não é? Ela está reaproveitando o ambiente, né? Que poderia estar ali desocupado. Isso. Ela está ganhando um troquinho. E ainda assim ajuda, de certa forma, as pessoas a se alimentarem de forma saudável, né? Isso. Dependendo do que a sementeira produza, ela está ajudando muita gente aí. Ou até mesmo, se não for alimento, ela está ajudando a embelezar o local. Isso. Vê que chique, Isso. né? Parabéns pela atitude, viu? É a avó dele, a tia? A tia. A tia. Parabéns, viu, titia do Lázaro? Muito bom mesmo, essa atitude sua. Joia. Então, vê só. Veja como Recife se tornou, né, com o passar do tempo. Modificações foram feitas e a cidade se tornou grandiosa. Hoje é uma das maiores do Brasil, isso sem exagero nenhum, né? Claro, nós temos ainda problemas de cidade grande, problemas estruturais, falta muita coisa ainda, mas nós somos uma das maiores e aqui no Nordeste nós somos destaque, tá bom? Olha aqui, rapidinho, nós temos uma ampla rede de transportes hoje, né? Toda a tecnologia trouxe esse benefício. A gente usufrui disso aí, em a rede de integração, né? Nós também temos um porto de grande porte, que é responsável pela comercialização de produtos na costa brasileira. E não somente isso, a gente serve para o Brasil e para o mundo. Então, Recife é um lugar, né, perfeito. Então, gente, no mais, a nossa aula está chegando ao final. Eu quero agradecer à professora Keise pela participação. Muito obrigada, Keise. Obrigada, professora Sandra. E também aí o pessoal que estava com a gente, né? As meninas, Joala, principalmente o Lázaro, que foi super poderoso, né? O nosso rapaz aí. Muito obrigada, gente. Nicole também. A Nicole também estava aqui com a gente. E todo mundo que estava ligadinho, beijão para vocês, ó. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.